Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast Inspira Sucesso da série Inspiração e hoje nós estamos aqui com uma pessoa extraordinária, um carioca da gema. Mas antes de eu apresentá-lo, eu quero pedir para que você curta aí os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e se você gostou, compartilhe aí com as pessoas que você tem um carinho especial, ok? Então vamos lá? Hoje comigo aqui o Wesley Lins, esse carioca aí que eu sou fã. Tudo bom, Wesley? Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Tudo jóia, Dê. É uma grata satisfação, é um prazer enorme e realmente uma felicidade muito grande de estar aqui participando desse podcast que está fazendo muito sucesso. Legal. Quero inclusive agradecer, Wesley, o pessoal aí que se inscreveu. Já chegamos mais aí quase 200 pessoas inscritas. Bacana. E para nós o importante não é você inscrever. O importante é você compartilhar essa mensagem com o pessoal. Ainda que para o nosso canal é importante, mas o que nós mais gostamos é que você curta essas mensagens e compartilhe com o pessoal. Eu dei aqui uma insistência até para agradecer esse pessoal que inscreveu com a gente, Wesley. Mas Wesley, Bacana. você é um dos autores do livro Inspiração. E você Isso. fala aí, a gaiola não segura quem nasceu para voar, é isso? Correto, é isso mesmo. Eu fiquei muito feliz com esse convite que eu recebi, né, de ser um dos autores desse livro. E realmente um capítulo que eu creio que vai inspirar muitas pessoas. E esse tema tem muito a ver justamente com a minha experiência. Uhum. Né? E a minha experiência é sobre uma transição de carreira. Você conhece, né, um pouco, e foi daí que saiu esse título, né, que a gaiola não segura quem nasceu para voar. Mas antes de você falar desse título, desse tema, eu quero saber quem é Wesley Lins. Fala pra gente um pouquinho quem é Wesley. Bem, eu sou casado, tenho uma esposa maravilhosa que ajuda muito no meu ministério, sou pai, sou avô. Olha aí, parabéns. Netinho de 3 anos. Eu não sabia disso, hein? Fiquei sabendo hoje. Sou pastor evangélico, sou consultor organizacional, tenho uma empresa de recursos humanos. Na verdade, é um grande hub de soluções para o mundo corporativo. E dentro dessas formações que eu fiz para hoje atuar como consultor de recursos humanos, eu tive que fazer várias especializações no Brasil e no exterior, todas voltadas a neurociências, né? Que legal. Comportamento humano, então me formei em coaching, master coach, especialista em inteligência emocional, especialista em comunicação, né? E todas as outras formações pertinentes, né, ao desenvolvimento do comportamento humano. E hoje você faz o que você ama? Com certeza, Dê. Hoje eu fico muito feliz porque além de eu fazer o que eu gosto, eu ainda ganho dinheiro para fazer o que eu gosto. Que legal, né? Você se diverte ajudando pessoas e ganhando dinheiro. É verdade. Tá, então vamos lá. Já que você entrou nesse assunto, nem sempre foi assim, né? Não. Quem era Wesley Lins? Fala um pouquinho pra gente. Bem, eu fui, na verdade, educado para ser um militar. Meu pai, como só conhecia a vida militar, educou os filhos, criou os filhos para serem militares. Eu estudei primeiro num colégio de aeronáutica, depois num colégio militar do Exército. Fiz a minha formação no Colégio Militar do Exército no Rio de Janeiro. Que legal. Terminei o ensino médio lá. E quando era para ir para a academia, eu resolvi que não ia ser militar. E depois nenhum dos meus irmãos também foram militares. E aí eu comecei, né, a trabalhar, né, como civil, como meu pai falava, né, como civil. E fui trabalhando dentro do mundo corporativo. Desde cedo já comecei com estágio em grandes empresas, né? A Nestlé foi uma das empresas que eu trabalhei mais tempo, foram 12 anos só na Nestlé. Trabalhei também em outros segmentos, outras empresas grandes, de portes diferentes, né? Startup também. E depois chegou um momento que, depois de 30 anos mais ou menos de mundo corporativo, eu percebi que aquilo ali não era mais o meu lugar. Entendi. Depois eu fui entender o porquê. Nesse período eu já estava fazendo algumas formações de capacitação para desenvolver pessoas na equipe. Tá. Antes de você falar sobre isso, Wesley, mas você chegou num cargo de gerente, é isso? Dentro Sim. das empresas? Sim. Você tinha um cargo importante, Sim, né? cargo executivo. Uhum. Ou seja, né, financeiramente acredito que você estava bem,
profissionalmente você tinha lá uma certa qualificação, né? Um cargo importante dentro da empresa, e tudo isso não te fazia mais sentido? Sim, não fazia mais sentido. Chega uma hora que a gente trabalha quando a gente é novo para comprar um carro, depois a gente trabalha para comprar um imóvel, depois a gente trabalha para casar, depois a gente trabalha para ter uma certa segurança, um certo conforto. Uhum. E eu fui atingindo tudo isso, né? Tinha um bom salário, um bom plano de saúde para a família, outros tipos de benefícios, participação nos lucros da empresa, tinha o 13º. Eu tinha uma certa segurança, vamos dizer assim. Mas chegou uma hora de que nada disso fazia mais sentido. Uhum. E nesse período eu comecei a me aprofundar cada vez mais no conhecimento e nas formações de desenvolvimento humano. A princípio foi para me desenvolver como pessoa. Uhum. Depois para fazer uma melhor gestão de pessoas. Certo. E aí eu fui começando a gostar muito disso. E eu vi que realmente aquilo ali começou a entrar no sangue. E eu falei assim, eu quero fazer isso. Legal. Essa satisfação que começava a encher o meu ser, Uhum. de capacitar as pessoas, treinar as pessoas, desenvolvê-las e fazerem com que elas atingissem níveis melhores, me motivava. Cada vez que eu via o resultado de uma pessoa sendo transformada, isso me motivava. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu quero fazer isso. Mas vamos lá, Wesley. Se a gente pensar no âmbito assim de sonho, vontade, é maravilhoso. Mas a realidade é outra. É outra. Porque você tem um cargo, você tem segurança, você tem estabilidade, você tem um bom salário, a sua esposa tem aquela provisão dentro do lar. Aí você fala assim, não, vou abandonar tudo isso porque não está fazendo sentido na minha vida e agora vou trabalhar capacitando pessoas. Mas aí você teve que mudar a chave, virar a chave, porque você era um colaborador de uma empresa, ainda que tinha um cargo importante, mas você iria agora se tornar um empreendedor, um empresário, né? Correto. É isso? Estou certo? Tá certo, é isso mesmo. E para mim foi muito desafiador, porque eu estava casado, eu tinha filho e eu tinha algumas coisas que eu tinha que manter, o patrimônio, carro, casa. E na hora que a gente sente essa vontade, esse desejo, né, de fazer uma transição de carreira, Uhum. eu falei assim, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Eu tenho aqui já tudo construído, domino bastante e vou entrar num mundo desconhecido, Uhum. onde eu não tenho segurança nenhuma. E é justamente nessa hora que muitas pessoas travam. Sim. Por mais que elas sintam que não faz mais sentido isso para mim, eu quero fazer uma outra coisa. Às vezes as pessoas não vão, porque tem medo de não dar certo, tem medo de perderem o que já construíram, não sabem o que realmente vai acontecer, o desconhecido é o que trava muito as pessoas, e esse medo prende as pessoas. Uhum. E no caso seu, Wesley, você teve o apoio no primeiro momento da tua esposa? Como que foi essa conversa com ela? Olha, em se tratando de transição de carreira, para a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente começa a perceber em determinado momento da nossa vida, alguns fatores a gente tem que considerar, inclusive esse, o apoio da família. Sim. Porque se não tem o apoio, dificilmente dá para ir em frente. A primeira coisa numa transição de carreira é justamente o apoio da família. Você pode ter um desejo, você pode ter uma vontade, mas se a família não te apoiar, fica muito mais difícil. E às vezes até famílias se rompem por causa disso. Sim. Não é só querer correr atrás do seu sonho. Depois que você se casa, você tem sonhos em comum, né? Então, primeira coisa, eu conversei com a minha esposa. E ela falou assim, bem, se é o que você ama fazer, se é o que você deseja fazer, eu te apoio como sempre te apoiei em tudo. Eu costumo dizer, Wesley, que sempre um homem de sucesso tem uma esposa de sucesso ao lado, né? Verdade. Não é ao lado, né? Nem na frente, nem atrás. É ao lado, né? Como é importante isso. E você falou de uma coisa importante, Wesley. Duas coisas que você, na sua fala, me chamou a atenção. A questão do medo e a questão de decisão. Sim. Isso tem um pouco a ver do que você trabalha hoje, né? Tem. Que é a inteligência emocional, né? A gente que faz as escolhas e a gente decide o que quer. Me fala um pouquinho sobre isso. Uhum.
Dentro dessa decisão e do apoio, existe a capacitação. Porque o que eu iria fazer é algo totalmente diferente do que eu fazia, né? Eu era gestor corporativo de grandes empresas, fiz formações, comecei a fazer formações para fazer uma melhor gestão de pessoas e percebi que aquilo ali era minha missão de vida, era o meu propósito. E aí o que eu tive que fazer? Não é somente abandonar tendo apoio e fazer uma coisa nova, tem que se capacitar. Porque se não se capacitar, você pode quebrar a cara ali na frente. Então eu comecei a fazer realmente uma capacitação para fazer uma transição de carreira. Quando eu tive o apoio da minha esposa, nós sentamos e conversamos e começamos a colocar realmente a realidade do que poderia acontecer. Diminuir o nosso padrão de vida, perder algumas coisas talvez que a gente já tinha conquistado. Não sei em quanto tempo eu conseguiria ganhar e manter tudo aquilo que eu já tinha conquistado, mas a vontade de realizar o sonho, o desejo, de viver o propósito, a missão, falou tão alto, tão forte, que já começou a diminuir esse medo. E com o conhecimento da inteligência emocional, né, que eu já estava fazendo especialização nisso, eu comecei a aprender a dominar o medo. O medo ele é bom, o medo ele é saudável. Se não fosse o medo, a gente de repente estaria morto, tudo morto. Né? Só que o mais importante não é você se livrar do medo. Na verdade, não tem como se livrar do medo. Você tem que aprender a lidar com o medo. Né? A vencer, né? A vencer, a superar. Né? Esse é que é o grande desafio. Então, essas formações começaram a me dar, inclusive, muito embasamento para lidar com as situações nesse momento de transição de carreira, ainda mais para um mundo novo, que eu nunca tinha vivido, nunca tinha trabalhado especificamente com isso. Ok, então eu quero fazer um desafio para você. Você vai olhar para aquela câmera ali, para quem está te ouvindo, e vai dar uma palavra de incentivo, que talvez essa pessoa está lá do outro lado, passando por esse momento de incerteza, de medo, mas eu gostaria que você desse um recado para ele agora. Pode ser? Com certeza. Então, fica à vontade. Porque eu sou grande exemplo disso. Né? Se você que está vivendo um momento na sua vida, principalmente numa idade neurológica, que é em média a partir dos 40 anos, que nós chamamos de idade espiritual, isso eu falo muito nos meus treinamentos. Essa fase é quando nada mais das coisas materiais fazem sentido. E você quer realmente viver o seu propósito, você quer cumprir a sua missão de vida. Com certeza, nesse momento, alguma coisa vai querer te travar, alguma coisa vai querer te parar, inclusive para você não cumprir o seu propósito de vida. É nessa hora que você tem que se capacitar, é nessa hora que você tem que realmente colocar todo o seu desejo, toda a sua vontade para fora, unir as pessoas que estão ao seu redor para te dar apoio. E com o apoio, com essa vontade, esse desejo muito grande, sabendo dominar o medo, nada te segura. Porque se eu conseguir, você também consegue. Obrigado. Wesley, estava conversando com o Mário num outro episódio aqui. Nosso grande mentor. Nosso grande mentor. E a gente fala sobre as estações da vida, né? Outono, inverno, a primavera, o verão, o que cada uma representa. E eu acredito que esse momento para você não foi um momento fácil, porque você já falou, né, que escolheu fazer isso, mas foi assim, eu vou em frente e sigo, ou em algum momento você se arrependeu? Você queimou as caravelas ou como que foi? Fala essa experiência pra gente. O primeiro sentimento que tem que ter é que realmente a ponte foi queimada. Que as caravelas foram queimadas, que não tem como voltar, não tem como retroceder. Porque tem muitos momentos, não são poucos não, tá? Muitos momentos da vontade de desistir e voltar. E olhar para trás. E é justamente nessa hora que quando você vê que a ponte está queimada, que as caravelas estão queimadas, não tem como voltar, eu só tenho como ir em frente. Para você ter uma ideia, nesse momento que eu iniciei a transição, eu tinha 3 carros. Era o meu, da minha esposa e um do filho. Eu fiquei com um carro. E não foi o carro mais caro, foi o carro mais simples. Eu tinha plano de saúde, eu fiquei sem plano de saúde durante o momento, depois só a esposa que teve. Diminuímos a quantidade de viagens, diminuímos muito
as compras, principalmente de supérfluos, de roupa, para focar mais em alimentação. Fiquei com muitas contas atrasadas. E nessa hora, dava vontade de olhar para trás, assim como é o título do capítulo aqui do livro, vontade de voltar para a gaiola. Por quê? Na gaiola eu tinha um alpiste todo dia. Na gaiola eu tinha água, eu tinha quem colocasse, quem limpasse inclusive a gaiola. E algumas empresas que eu trabalhei eram tantos benefícios que a gaiola, vamos dizer assim, era dourada. Uma grande gaiola dourada. E aí eu resolvi voar, eu resolvi ganhar os céus. Eu sabia que eu tinha sido feito para voar. Só que quando você sai da gaiola e começa a voar, você tem que ir atrás da sua comida, você tem que ir atrás da sua água, você tem que procurar um lugar para se abrigar, você tem que construir o seu próprio ninho, manter o seu ninho, e isso é muito difícil. Isso é muito difícil, ainda mais depois de 30 anos, né, dentro de uma gaiola. Só que quando você está voando, sabendo que você está indo em direção, né, àquilo que Deus colocou para você fazer nessa terra, que é a sua missão de vida, o seu propósito, isso te enche de novo de uma força, de uma energia, de um vigor, que você fala assim, com todas as dificuldades eu vou seguir em frente. E é nessa hora que a conexão com Deus aumenta. Até ateu, quando está num momento tipo assim, de vida e morte, ele fala assim, ai meu Deus, não é à toa. E foi justamente o período onde eu mais fiquei próximo de Deus. Isso que eu ia te perguntar. Você, além de ter o apoio da tua esposa, mas existem momentos que eu acredito que você sofreu sozinho, que a gente sofre sozinho. Sim. Eu mesmo aqui dentro. Como foi buscar essa ajuda? Como você falou um pouquinho, como foi esse seu relacionamento com o Criador? Muitos momentos eu até achava que não ia dar certo, que eu não iria conseguir. Até porque existe uma voz que fica ecoando assim, você não pode, você não consegue, você não merece, você não é capaz. E aí, essas crenças, né, que limitam a pessoa, elas são muitas vezes muito mais fortes do que as nossas crenças de realização, de capacidade, de poder. E é justamente nessas horas que eu mais me conectava com Deus. E eu tinha que transparecer que estava tudo bem para a família, principalmente para a esposa, para eles não sofrerem também. Então eu tinha que me manter motivado para motivar todo mundo, só que muitas das vezes eu me trancava no banheiro, cara, na hora que eu ia tomar banho, e pensava assim, não vou aguentar, eu vou desistir. Eu saí de um mundo corporativo onde eu tinha dado uma estabilidade para minha família, agora eu vou fazer minha família sofrer por causa de um sonho meu. Será que isso realmente é de Deus? Será que eu vou conseguir? Sabe? E eu chorava no banheiro. E eu demorava no banheiro porque para depois do olho voltar ao normal, e ninguém percebia que eu tinha chorado. Então muitas das vezes eu chorei sozinho ali. E era nessas horas que eu fazia as minhas orações mais sinceras, sabe? E era incrível que depois eu acho que pela misericórdia de Deus, Ele me enchia de uma paz, me enchia de uma certeza, de uma vontade. E era isso que me fazia continuar. Não era só o conhecimento que já estava muito bem avançado, adiantado, não era só tudo aquilo que eu estava plantando, que eu sabia que uma hora eu iria começar a colher, mas era Deus, sabe, que me dava esse renovo, me dava força e motivos para continuar. Eu também me emociono quando você fala, porque todos nós passamos por momentos difíceis. E todos nós passamos por momentos que nós achamos que estamos sozinhos. E muitas vezes a gente não ouve claramente a voz de Deus. É verdade. Mas a gente descobre que Deus tem um propósito na nossa vida, né, Wesley? Com certeza. E quando você encontra esse propósito, você começa a descobrir essa alegria. Mas até então é difícil entender esse propósito. E olha só como a gente escuta a voz de Deus nas mínimas coisas, quando a gente está assim, mais conectado com Ele. Nos momentos que eu começava a duvidar, que eu fazia as minhas orações e às vezes até pensava em desistir, eram justamente os momentos que algumas pessoas se aproximavam e começavam a perguntar para mim coisas que tinham tudo a ver com o que eu estava fazendo.
Wesley, como é que eu faço para poder desempenhar melhor a minha liderança? Como é que eu posso fazer para encontrar a minha missão de vida, o meu propósito? Wesley, eu estou precisando de um coach. Wesley, estou precisando de uma mentoria. Wesley, eu conheço uma empresa que está precisando de um consultor de recursos humanos. E aí eu falei assim, não é para desistir. Sabe, eu começava a ver que era Deus mostrando que eu estava no caminho certo, que não era só um desejo, uma vontade minha interna, mas era algo que o Criador tinha colocado dentro de mim e estava me sinalizando que eu tinha que continuar. Legal. Tem algum momento específico assim que você lembra que Deus te respondeu pontualmente ali, aquele momento? Olha, teve alguns momentos. Teve momentos até de pessoas que eu não conhecia, que chegaram para mim, olharam para mim e falaram assim, Wesley, eu vejo você dando treinamento para muitas pessoas. Wesley, eu vejo você capacitando, desenvolvendo, ajudando muita gente. E aí é que eu parava assim, poxa, a pessoa não sabe nada da minha vida, a pessoa não sabe o que eu faço e tem tudo a ver com o que eu estou fazendo, com o meu propósito, né, com o meu desejo, né, com o meu business, inclusive, né? Uhum. Porque a melhor coisa que tem é quando você trabalha sabendo que você está fazendo, cumprindo algo que tem dentro de você, um dom, um talento, que você vê aflorar em determinado momento da sua vida. E eu falei assim, deu match, deu ligação. E eu falei assim, vou continuar. Legal, legal. E eu lembro que quando eu te conheci, né, nós nos conhecemos numa palestra, né? Você foi fazer uma palestra pra gente lá na nossa comunidade e ali foi admiração. Muita gente fala assim, amor à primeira vista, né? É verdade. Eu falo assim, além do amor à primeira vista, tem admiração à primeira vista. Porque eu gosto muito dessas pessoas, igual você, Wesley, que não é um coach, não é um mentor, não é um profissional, mas é uma pessoa de valor que eu vejo aí dentro, que se preocupa com as pessoas, que querem desenvolver pessoas. Então foi muito legal quando a gente nos conhecemos. E de lá para cá só tem aumentado a nossa amizade, né? O nosso trabalho. Inclusive nós fomos fazer aquele trabalho lá de fazer um evento juntos, né? Saímos aqui por São Paulo para procurar os lugares. Sim. Muito legal. E aí veio o convite do livro, né, Wesley? Com Como certeza. foi essa experiência para você de escrever o livro? Inclusive você já tem outros livros. Fala Sim. um pouquinho para a gente. Esse é o meu 5º livro. Né? O primeiro eu falei sobre inteligência emocional. O segundo livro eu falei sobre liderança. O terceiro sobre gestão. O 4º livro sobre neurociências. E esse livro aqui, totalmente diferente dos outros, que são mais técnicos, né? Esse aqui é um livro, vamos dizer assim, inspirador. É um livro de inspiração, né? De experiência própria com espiritualidade. Né? Então, inspiração, para mim, é o melhor livro, porque é o que toca as pessoas. Dentro do mundo do treinamento, eu trabalho com 2 tipos, né, de treinamento. Treinamento de hard skills e soft skills, que significa treinamento técnico e treinamento comportamental. Vamos dizer que os outros livros são técnicos. Esse é comportamental. Né? Porque fala na prática a minha transição de carreira, as dores. E a inteligência emocional me deixou muito mais humano em relação às outras pessoas. E hoje eu percebo que quando a gente gosta de pessoas, o que a gente faz envolve pessoas, envolve emoção, envolve sentimento, e eu me entrego, sabe? Eu me emociono, porque eu sinto, eu vivo isso. Então eu não tenho vergonha de chorar, às vezes, diante das pessoas, do público, num podcast como esse daqui, né? Às vezes nas pregações que eu faço, inclusive nos treinamentos. É muito comum, às vezes, eu estar dentro de uma empresa ministrando um treinamento, eu faço muito treinamento comportamental, né? E às vezes eu estou contando casos ali que eu me emociono, as pessoas se emocionam, sabe? E isso tem um poder muito grande, um poder transformador, porque quando você fica realmente despido, né? Quando você tira a sua máscara e mostra quem realmente você é muito mais aceito, você consegue realmente se conectar muito mais com as pessoas quando você mostra o seu verdadeiro eu. Então, que às vezes no início parecia ser uma fraqueza, algo que isso não é muito fair fazer no mundo corporativo ou entre as pessoas, você vai perder autoridade, você não vai ser tão técnico ou tão profissional. Tem muitas pessoas que têm esses pré-conceitos, mas são somente preconceitos, porque na prática, quando você é o que você é em qualquer lugar,
você consegue realmente uma capacidade de tocar as pessoas muito mais forte. Isso é inspirador, né? Como esse livro aqui, Inspiração. Se eu te perguntasse hoje o que te inspira, eu sei que Deus é a fonte de inspiração para as nossas vidas. Mas o que inspira Wesley Lins? Justamente as pessoas. O que me inspira são as pessoas. Deus é minha fonte de inspiração para ajudar as pessoas, seja a trilhar um caminho espiritual, seja para um desenvolvimento técnico ou comportamental. Né? A minha inspiração hoje está toda baseada em pessoas. Né? Eu vejo que eu fui colocado nesta terra, a minha missão de vida, o meu propósito é justamente ajudar pessoas, num desses 3 pilares. Né? E eu tenho a minha própria experiência escrita aqui neste livro, né, como um grande caso, né, ou case de sucesso que inspira, inclusive, as pessoas que leem esse livro, assim como os outros autores também. Então, pessoas é o que mais me inspira hoje. Legal, Wesley. Vou citar de novo o Mário, porque quando foi a ideia de criar o livro, ele tem uma palestra sobre autoridade. O que cria autoridade nas pessoas é você ser autor de algo, né? E puxando o gancho para isso, Wesley, no seu treinamento você criou lá a sua metodologia, né? Fala um pouquinho como que é o método seu hoje de treinar, capacitar pessoas. Hoje lá na 4.0, Recursos Humanos, que é o nome da nossa empresa, eu tenho mais 2 sócios lá e juntos nós pegamos o melhor das nossas formações do Brasil e do exterior. E nós montamos uma grande base de autoconhecimento. Como a gente trabalha com pessoas, a gente não faz um trabalho motivacional, tá? A gente faz um trabalho transformacional. Só que para transformar as pessoas e essa transformação ser sustentável, tem que ter um autoconhecimento muito grande. Não é só ter a inteligência emocional. A inteligência emocional é a cereja do bolo. Mas a base é o autoconhecimento, que dentro da nossa metodologia, a gente fala sobre temperamentos, comportamentos, sistema representacional, que é como a gente processa as informações no nosso cérebro para tomar as decisões. Nós falamos sobre estilo de liderança e nós temos nessa base também linguagem de conexão. Então, quando você tem esses 5 pilares muito bem entendidos na sua vida, você se conhece muito bem, você começa a conhecer as pessoas. E aí você consegue liderar na individualidade cada um da sua equipe. Porque existe uma frase que todo mundo fala que é uma frase totalmente errada. Faça pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. É errado, isso é muito egoísmo. A frase certa é a seguinte: faça pelos outros aquilo que elas gostariam que fosse feito por elas. Olha que interessante. Você tira o olhar de você e você coloca o olhar para o próximo. Isso é um dos pilares da inteligência emocional que se chama empatia. Então, a inteligência emocional, ela é a cereja do bolo. A base é esse autoconhecimento. E todos os nossos treinamentos, lá na 4.0, são baseados justamente nessa metodologia de autoconhecimento, somado à inteligência emocional e somado também a outros conhecimentos do mundo das neurociências. Então, ele é um treinamento transformacional e sustentável. E o grande carro-chefe hoje dos treinamentos que nós temos é justamente a escola de liderança. Liderar pessoas, não liderar equipes e dentro da sua individualidade. E é interessante, né, Wesley, quando você estava falando que muda todo o paradigma, que é você fazer aquilo que importa para as pessoas, não aquilo que importa para você. E no mundo de hoje, a gente vive com muita bombardeio de informações, principalmente os jovens, né? Eu penso muito nos jovens, Wesley, porque é muita informação e pouco conhecimento, pouco amadurecimento. E quando você fala assim, pensar nos outros, cara, muda tudo. Então, se você tivesse falar para um jovem agora, dar uma dica para ele nesse sentido, o que você falaria, Wesley? E jovem não é só o jovem de idade, hein? É o jovem de espírito também. Porque eu conheço muito jovem que é velho. Mas o meu conselho para essas pessoas jovens é busque o autoconhecimento, busque se conhecer. Né? Por que você faz o que você faz? Por que você fala o que você fala? Né? Por que você gosta do que você gosta?
Com esse autoconhecimento, você vai começar a entender as outras pessoas, inclusive respeitá-las. E fica muito mais fácil de você trabalhar perdão, fica muito mais fácil de você conviver com essas pessoas, com as diferenças, porque as diferenças elas não afastam as pessoas, como todo mundo pensa. As diferenças complementam. Porque o que eu tenho, você não tem, e vice-versa. E se nós dois estamos juntos fazendo algo, você tem coisa que vai me complementar e sucessivamente. Então, tenha esse autoconhecimento, comece a entender as pessoas e botar isso em prática. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, porque nós somos seres únicos. Eu não sou um Wesley na empresa e outro Wesley em casa ou outro Wesley na igreja. Eu sou uma pessoa. Então, quando eu me capacito em todos os pilares da minha vida. Então, quando você se conhece, quando você começa a conhecer as pessoas e colocar isso em prática, você vai ter uma vida pessoal, uma vida profissional e uma vida espiritual em outro nível. Nossa, fantástico, fantástico, porque é assim, ainda que você tenha alguns papéis a serem exercidos, o personagem ele pode mudar, mas a pessoa é o mesmo, né? O ator é o mesmo, né? É verdade. Os personagens mudam, mas o ator ele se transforma, ele não se transforma. E hoje, né, se eu estiver errado, você me corrija, as pessoas estão muito mais preocupadas em ter do que ser, verdade. Né, Wesley? É isso mesmo? É. Primeiro, nós temos que ser. Depois, nós temos que fazer, para depois ter. Pensa numa pirâmide. A base dessa pirâmide é a sua capacitação. Você tem que ser. Depois, você tem que fazer, trabalhar, para ter os resultados, para depois ter. Então, a base, você ser, é muito maior do que o você ter. Hoje, o consumismo está fazendo o quê? Querendo inverter essa pirâmide. Não, eu tenho que ter para parecer que eu sou alguém, né, para poder mostrar que eu tenho status. Só que uma pirâmide de ponta cabeça, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Então, o ter não é o mais importante, como muita gente pensa. Porque se eu tiver um carro importado, eu vou ter autoridade, né? Vão pensar que eu tenho dinheiro, eu vou conseguir algumas coisas, né? Vou conseguir pessoas para me relacionar, seja no network, seja no relacionamento mesmo, eu vou me casar bem, vou ser mais aceito pela sociedade, só que a pirâmide invertida não se sustenta. O que é que sustenta? Primeiro você ser, depois de você fazer, aí sim você vai ter. Cara, fantástico, fantástico. Eu aprendi muitas coisas hoje aqui. Eu queria te agradecer, mas antes de te agradecer, eu peço aí para você deixar uma mensagem final. Até baseado no capítulo do meu livro aqui, que gaiola não segura quem nasceu para voar, né? Se você realmente sabe o que você quer, o que você deseja, se você sente que o seu propósito, a sua missão de vida, às vezes é diferente do que você está fazendo hoje, não tenha medo. Começa a se capacitar. Às vezes você começa a perceber que você já é aquilo. Então você vai se capacitar, você vai fazer, para depois você ter realmente a realização daquilo que Deus colocou no seu coração. Porque se Deus deu a capacidade de sonhar, Deus deu juntamente a capacidade de realizar. Porque Deus não é um Deus malvado que te dá a capacidade de sonhar e não te dá juntamente a capacidade de realização. Então, eu quero finalizar aqui com uma frase que resume muito bem tudo isso que eu estou falando aqui. Essa frase está no livro de Isaías da Bíblia, no capítulo 40, versículo 31, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso aí, meu irmão. Cara, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi meu. Muito obrigado. E tamo junto. Para transformar vidas. Amém. Isso aí. Pessoal, fôlego. Estamos terminando aqui mais um episódio da série Inspiração, junto hoje com o nosso amigo Wesley Lins, carioca. Eu só tenho uma coisa ruim. O seu sotaque não é tão grande quanto eu gostaria que fosse. Pelo tempo que eu já tenho em São Paulo. 17 anos. Então, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Vai lá.
curte, compartilhe, se inscreva. E um abraço. Até o próximo.